1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5, nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, isto é, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Se você puder inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho, uma vez mais diante de Ti, nesta igreja, nos inclinamos e muito especialmente nos atentamos a esta palavra lida, que é a Tua palavra. E eu quero honrá-lo por esse momento tão precioso. Estar aqui é muito bom. Poder ler a Tua palavra e comungar com a Tua igreja tais verdades é melhor ainda. Mas sabes bem, Senhor, que na minha fraqueza tudo o que posso é falar algumas palavras correlatas ao texto. Mas eu sei perfeitamente que o Teu Espírito é quem nos ensina. E que se Ele quiser, nós poderemos aprender muitas coisas, caso o nosso coração esteja conectado ao Teu. Por isso, Paizinho, quero Te pedir que, à medida em que nós nos devotarmos ao aprendizado desta noite, seja essa mesma medida em que o Teu Espírito Santo queira nos ensinar. Rogo-Te, por favor, nos abençoe com a Tua palavra, mas ao mesmo tempo em que fazes isso, pela Tua bondade e misericórdia, conceda-nos de igual modo o Teu poder curador, o Teu poder abençoador, o Teu poder restaurador. Esse mesmo poder liberado lá na cruz do Calvário, mediante a fé, da qual apontamos para Jesus o Cristo, Teu Filho. E é justamente por Ele ter concedido esse poder sobre a morte, sobre as muitas enfermidades, sobre os mais tipos de aflições e angústias que essa vida tem. Eu sei que tudo isso foi vencido lá na cruz. E nos deu, portanto, Ele essa liberdade de utilizar esse mesmo poder mediante a outorga do nome dEle. E é por isso, Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós queremos sim solicitar de Ti que haja curas esta noite, que a Tua palavra, ainda que quanto ensinada, possa ser poderosa como ela é o suficiente para gerar restauração no interior de cada um de nós, para promover a cura em pessoas que estiverem ouvindo ou assistindo essa programação. Que em nome de Jesus, Pai, esta palavra que penetra o mais profundo e o escondido do nosso ser, gere de igual modo, na mesma profundidade, a saúde perfeita à nossa alma, bem como ao nosso corpo. Eu peço a Ti essas bênçãos, porque És o único Deus e é em quem nós confiamos. Paizinho, esteja conosco. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Como vós sabeis, queridos, nós estamos trabalhando esta série de mensagens direcionadas evidentemente pelo Espírito Santo sobre as cartas de Paulo, muito especialmente as cartas do que denominam-se a Igreja do Senhor. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de falar convosco na quarta-feira, e um dia como hoje, chuvoso, gostoso, na verdade, bastante propício para estar em casa, não é? Tomando um chocolate quente diante de uma lareira. Aqui não tem lareira, então tem churrasqueira. Enfim, de todo jeito toma um chocolate quente. Mas é sempre bom ter esse privilégio. Mas eu louvo a Deus porque você se absteve desse privilégio para estar aqui conosco hoje. E é muito bom assim. Todavia, certamente compensa o Senhor o seu esforço.
e a palavra dele é tão agradável e o meu coração se alegra muito por ter esse prazer de debruçar uma vez por semana em cada um desses textos bíblicos. E como disse, nós estamos trabalhando a ideia do Espírito Santo do que é as cartas de Deus para esse velho mundo, lembrando sempre que nós somos essas cartas escritas por Deus com uma mensagem endereçada às pessoas que convivem conosco nesse mundo tão difícil de vivê-lo. Entretanto, essa mensagem, de maneira simples, escrita pelo Senhor, ela tem todo um conteúdo e um contexto de transmissão. A linguagem é simples, a forma é simples, a palavra dele é simples, mas como a gente transmite é que complica. E as pessoas às vezes não conseguem entender a mensagem de Deus escrita na nossa vida, como se fôssemos papéis, elas não conseguem lê-los, justamente não por conta da palavra escrita, mas por conta da nossa inabilidade de permitir que as pessoas consigam ler. Por isso, temos tanta dificuldade num mundo como esse, de sermos as cartas vivas de Deus que trazem a sua mensagem. Entretanto, é necessário entender o que Deus está escrevendo. E é isso que esses textos prontamente nos ensinam. E esta noite, se for submeter essa palavra desses 5 versículos a um tema específico da noite, o tema eu sugeria que fosse nada mais do que a simples palavra da vida. E essa é justamente a tônica desses 5 versículos que nós iremos trabalhar aqui. Essa simples palavra da vida. Perceba que o apóstolo Paulo escreve de uma forma tão bonita, tão harmoniosa. E quando me deparo ou me debruço com esses escritos, parece que a palavra do Senhor aqui, ela ganha um brilho. E esse brilho tão incandescente, todas as vezes que costumeiramente faço ou paro para meditar na palavra de Deus, mas muito especificamente nas cartas do apóstolo Paulo à igreja, elas dão um jeito de iluminar a minha ignorância e fazer com que eu consiga ver algumas coisas internas dentro de mim que precisam ser mudadas. Ao mesmo tempo, provocam-me indagações constantes que me fazem pensar se estamos no caminho certo, se o que estamos fazendo é exatamente o que Deus quer que a gente faça. E tudo isso traz-me algumas preocupações latentes, constantes, e que eu acho que é salutar. Até porque todas as vezes que se lê, medita, estuda a palavra de Deus, de alguma maneira ela vai nos confrontar. É impossível ler todo esse conteúdo e fazer de conta que ele não provocou nada. Sim, é bem verdade que é possível lê-lo apenas como um livro qualquer, mas quando você decide lê-lo e permite que o Espírito Santo o torne vivo e eficaz pela fé, então essa palavra ela se torna tão contundente, tão profunda, tão verdadeira, tão atualizada, que ela me confronta e me faz observar o que eu preciso mudar de maneira imediata. E Paulo escreve, evidentemente, dentro de um contexto bastante difícil para ele mesmo. E você vai entender isso o porquê. Mas perceba que a carta à igreja de Corinto é justamente difícil por ser uma igreja situada em uma cidade muito difícil. Embora estudar um pouco do contexto da história de Corinto é bastante legal, mas esta Corinto da qual Paulo escreve não é a Corinto original dos tempos gregos, que fora, por sinal, destruída pelo Império Romano em 146 a.C. Só que no ano 44 a.C., o César de então, Júlio César, ordenou a reconstrução de Corinto. E a reconstrução dela foi muito pautada sobre a arquitetura de Roma. Então ela tinha muitos traços romanos, e como você hoje tem essa arquitetura visível através de mídia e tantas outras coisas, ou quem já foi a Roma pode perceber de maneira clara toda aquela arquitetura belíssima de milênios, é semelhante àquela forma em que o Império mandou que construísse ou reconstruísse a velha Corinto, que se tornou a nova Corinto.
Uma cidade, portanto, com todo o ornamento ou toda a praticidade da capital romana, mas também com todos os requintes de luxúria, de problemas que poderiam surgir. E perceba que era uma cidade, como já disse aqui, cosmopolita, que detinha dentre os seus moradores uma gama de pessoas de diversas partes do mundo, justamente porque a localização ainda hoje de Corinto, e muito especialmente naquele tempo, dava a ela a condição de ter 2 portos. Isso propiciava tanto um porto com mercadorias destinados ao mercado asiático e um outro no Mediterrâneo destinado às partes europeias. Era, portanto, um amplo comércio e tornou a cidade extremamente rica e poderosa. Mas no meio dessa opulência, dessa riqueza, dessa luxúria, em que não é nada milagroso o crescimento dessa cidade, por ela ser um ponto comercial, naturalmente ela cresceu exponencialmente, veio com tudo isso de maneira abundante toda uma miséria de idolatria, de pecaminosidade, de imoralidade, que também cresceu desordenadamente. É conhecido historicamente pelo contexto de Corinto, ou como alguém chamava a moderna Corinto, a forma de vida dos seus cidadãos. De todo o império, de todas as cidades que estavam sujeitas ao Império Romano, a cidade de Corinto era uma das mais divididas em todos os aspectos. Na linguagem de hoje, poderia ser mais polarizada em todos os aspectos. Era uma cidade rica, bem verdade, mas era também, de igual modo, uma cidade imensamente pobre. Tinha uma massa de pessoas escravas maior do que as outras cidades, evidentemente importantes daquele tempo. Maior do que Éfeso, maior do que Samaria, inclusive se igualava em proporção à cidade de Roma. Era uma cidade, portanto, completamente dividida, a classe rica e a classe miserável. Não havia o meio termo em si, ela era extremamente polarizada. Além disso, possuía no centro da cidade e os marcos antigos, as ruínas dessa cidade antiga, ainda é possível visitar o templo de Afrodite, que era como que o centro turístico da cidade, mas ao mesmo tempo um padrão religioso se estabeleceu através desse templo que fora erigido. O templo de Afrodite trazia não só visitantes de várias partes do mundo, mas os habitantes que ali viviam sobre esse aspecto da sexualidade livre, justamente por Afrodite ser a deusa que promove todo esse mundo da sensualidade, do amor, como alguém dizia, principalmente o amor livre, como era pregado. Sabe-se, inclusive, dentro dessas ruínas históricas, que existiam as casas sacerdotais junto ao templo. E se você buscar isso dentro da arqueologia, você vai perceber que haviam várias construções em volta do templo. E elas abrigavam 1000 sacerdotisas. Era o número mínimo, obrigatoriamente, para ter em atividade constante 1000 sacerdotisas. E essas sacerdotisas se entregavam sexualmente a qualquer cidadão que iria visitar o templo de Afrodite. E essa entrega era justamente a forma de cultuar. Então os homens vinham de várias partes do mundo, iam ao templo de Afrodite, alguns simplesmente para ter sexo livre com as sacerdotisas, outros justamente para oferecerem seus cultos através dessa sexualidade liberada nas imediações do templo. Isso não era feito em cabines ou em lugares reservados, tinha os altares de sexualização e os altares de entrega a Afrodite. Isso promovia na cidade um nível de promiscuidade sem tamanho. Ela perdeu todo o conceito de moral. Na verdade, o conceito de moralidade que havia em Corinto se tornou um conceito completamente imoral. E o que era imoral para eles era que eles consideravam moral. E o que era imoral para as pessoas, eles consideravam como, portanto, desconectados daquilo que era inteligente. Parece-se muito com o nosso tempo, essa forma de vislumbrar o comportamento das pessoas. Isso levou, evidentemente, a cidade como um todo, viver essa busca lasciva
pelo prazer intenso. Valia tudo para que os homens e as mulheres tivessem sua vida de prazer. E sempre quando se fala de prazer, no contexto greco-romano, e muito especialmente dos coríntios, era pautado na sexualização. Observe, portanto, que esse drama que viviam algumas famílias sérias dentro da cidade de Corinto se agravava porque os padrões das pessoas na época e os chavões principais que as famílias cultivavam era que qualquer estrangeiro tinha que se corintiazar. Corintiazar significava, portanto, se tornar um coríntios. Isso significava viver no padrão de vida de um coríntio. Devia viver no mesmo molde, ter os mesmos gostos, engendrar-se na mesma maneira pagã e imoral de viver. Era para estar situado, ambientado dentro da cidade de Corinto. É nesse ambiente que o apóstolo Paulo inicia a sua pregação. E diga-se de passagem que foi um sucesso o fato dele ter chegado ali, porque ele pregou por 1 ano e meio apenas, e conquistou pessoas e fundamentou uma igreja fortíssima, mas que com o tempo, no passar de quase 5 anos de fundação, essa igreja permitiu que os problemas que haviam na sociedade, que essa vivência pecaminosa da sociedade trouxesse influência para dentro do contexto da igreja da qual fora um dia separada do mundo de então. É por isso que no ano 55 Paulo escreve a primeira carta e em seguida a segunda carta, 5 anos apenas depois dessa fundação tão poderosa da qual ele assim trouxe aos irmãos. Mas é bom que se diga de que esse contexto pecaminoso, do qual o apóstolo Paulo até diz em algum momento, chama essa igreja de uma igreja carnal, por não terem crescido suficientemente no evangelho. Isto é, tiveram um fundamento extraordinário, conforme iremos perceber. Tiveram as bases fortes, sustentáveis, extraordinário fundamento da palavra de Deus, mas não procuraram desenvolver a partir desse fundamento. Continuaram ainda sob a demanda de comidas mais leves, como que de novos convertidos. Não desenvolveram e se tornaram, portanto, carnais. Isso significa dizer que se não cresce espiritualmente, não tem jeito de ficar meio termo. Ou cresce de maneira espiritual, ou cresce o mundo carnal. Ou faz a carne desaparecer e a espiritualidade crescer, ou faz a espiritualidade crescer e a carnalidade crescer. As duas precisam ser antagonicamente diferentes. Quando uma está em cima, evidentemente a outra vai estar lá embaixo. Mas quando a carne está lá em cima, então o nível espiritual evidentemente vai estar lá embaixo. Ele deixa isso muito claro na igreja quando começa a escrever. É uma igreja completamente difícil, vivendo numa cidade difícil. Daí você entende o porquê no capítulo 1 o apóstolo Paulo trata tanto do contexto de desunião ou de divisão, justamente porque era parte da cidade. Ela era como um todo separada, servos de um lado, livres de outro, ricos de um lado, pobres de outro, religiosos de um lado, pagãos de outro, imorais de um lado e os moralizados de outros, sempre assim, sempre polarizado. E a igreja entrou no mesmo nível, no mesmo ritmo de se dividirem enquanto que corpo, e naturalmente servindo, portanto, a cada vez mais as ciladas do maligno. Mas perceba que dentro dessa cultura que jazia em Corinto, uma das características que se destaca nesse povo e que muito influenciou a igreja é a sua arrogância, a jactância que essas pessoas possuíam. Eles eram altivos, se achavam melhores do que os outros. Era um padrão dos cidadãos de Corinto. Eles tinham isso sobre si e, portanto, desprezavam os menores, desprezavam os mais fracos. E na sua jactância, eles arrogavam para si uma sabedoria que não tinham. Eles eram magnos na ignorância, mas na sua ignorância, eles tratavam a si mesmos como se fossem os magnos da sabedoria. Portanto,
se enganavam e viviam iludidos com as suas próprias ideias e, portanto, sobrepujavam os outros e fazia com que estes se sentissem humilhados mediante a sua forma de ser. Era normal um cidadão de Corinto, andar, como a gente diz no nosso tempo, de nariz empinado, sempre na sua forma de ser, não propriamente no estilo físico de andar, mas na forma social de viver, de tratar as pessoas, de humilhá-las, de colocá-las sempre no nível inferior. É, portanto, um lugar difícil. E quando você estuda isso sobre o contexto da igreja de Corinto, você percebe que nas palavras de Paulo, ela também vivia sobre o mesmo aspecto. Os cidadãos ali também tratavam as pessoas no mesmo molde, se igualavam no mesmo contexto. E é por isso que as cartas de Paulo jogam luz em nossa ignorância e nos faz perceber a beleza de tudo isso, como o Evangelho tem o poder de ir mudando as pessoas, inclusive na sua forma de se ver e na forma de ver o seu próximo. Percebamos, portanto, o que Paulo escreve nesse segundo capítulo. E ele começa esse segundo capítulo, é claro, que sempre continuando do primeiro. Evidentemente que o assunto que ele iniciou no capítulo 1 não terminou com o último versículo. Paulo se situa aqui dentro, especialmente linkando o verso 1 com o versículo 16 e 17, lá do primeiro capítulo. Mas nesse exato momento, ele inicia o texto chamando a atenção para si mesmo, fazendo com que ao ler essa carta, as pessoas vislumbrem o próprio Paulo falando. Por isso ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, isto é, desde o início. Ele está falando do momento em que iniciou a pregação. Ele está falando do momento em que fora para cá, exatamente na primeira viagem, na primeira vez que chegou a essa cidade. E o que ele apresenta dentro dessa perspectiva é a forma como ele chegou e como ele se apresentou. Quando ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, ele quer, com todo esse bojo, tanto do capítulo 1 e o capítulo 2, dizer que o fato de ele ter ido torna-se possível visualizar o quão encharcado ou enxertado da palavra de Deus ele estava. Ele estava querendo dizer nessa primeira frase que quando foi pela primeira vez a Corinto, ele não foi por si só, mas foi prioritariamente por causa da palavra nele, explicitamente querendo dizer que o Paulo no qual aparece aqui, não há como fazer distinção do apóstolo Paulo e do Paulo. Não há como fazer distinção do Paulo e do que o Paulo prega. O que ele está querendo dizer é que ele foi nessa dualidade que se torna uma coisa só. Quando falar com Paulo é ouvir a palavra de Deus por meio de Paulo. E quando buscar a palavra de Deus, inevitavelmente vai se lembrar de Paulo. O que ele está querendo dizer à igreja de Corinto é que a palavra de Deus, infundada na vida dele, tem o mesmo poder de fazer isso com as outras pessoas, isto é, tornar-se um com a palavra de Deus, nesta forma de vida, onde um se funde ao outro, onde a palavra de Deus encharcou Paulo, de modo que tomou os espaços da vida dele, e portanto o tornou inseparável da palavra. Ele está dizendo que ao ir à igreja de Corinto, ele não foi por ele mesmo, mas ele foi pautado em cada uma das suas atitudes, pela palavra que o guia. E tudo o que ele diz pela palavra que o guia, querendo nos dar a ideia de que de igual modo podemos e devemos viver nessa mesma dualidade com a palavra. Talvez num tempo moderno poderíamos dizer nessa simbiose tão boa entre eu e a palavra de Deus, entre você e a palavra de Deus, entre Paulo e a palavra de Deus. Mas essa palavra simbiose talvez ela não se encaixa propriamente,
porque significaria, portanto, um viver do outro, um extrair coisas boas do outro para viver. Mas aqui é o contrário. A palavra de Deus, ela não extrai coisas boas de mim para ela extrai coisas boas de mim para mim mesmo e coisas boas de mim para o meu próximo. Mas eu sempre extraio coisas boas da palavra de Deus e nunca coisas ruins. Logo, perceba que essa forma que Paulo está a dizer seria justamente esse aspecto da comunhão, de se fundir a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus se funda ao nosso próprio eu. É como se permitir que eu desapareça por completo e a palavra de Deus possa crescer imensamente por completo dentro de mim. O que ele está a dizer quando inicia esta frase é que quando foi ter com os irmãos, ele não foi com outro aspecto senão pela palavra de Deus. Ele não foi revestido de outra coisa senão pela palavra de Deus. Daí você passa a entender quem é o Paulo aqui, no qual se refere o texto. Perceba, ele diz: quando eu fui ter convosco, irmãos, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele agora apresenta a si mesmo, e na verdade ele apresenta uma característica que costumeiramente a gente não consegue ver nos textos. Quando se lembra, hoje eu conversava um pouco com a minha esposa sobre isso, quando a gente lê o apóstolo Paulo, ou vislumbra a biografia do apóstolo Paulo, qualquer um dos senhores e senhoras aqui esta noite há de, talvez no mínimo, comparar o que eu estou a dizer dentro de si. A expressão Paulo bíblico, quando olha para Paulo, logo vem na nossa mente o formato de um homem forte, um homem ousado, um homem muito capaz, de uma audácia tamanha, de uma persistência enorme, de uma intrepidez incrível, de uma inteligência fora do comum, cheio de atitude, com uma opinião extremamente forte, que não é manipulável, que não aceita nenhum tipo de articulação contra si mesmo, que vence qualquer um no diálogo, e que é capaz de convencer as pessoas pelo poder da sua articulação. Versátil em palavras, muito hábil nos argumentos, mas com o objetivo focado. É um homem que sabe o que quer, faz o que quer e age como acha certo. Mas ao mesmo tempo você olha para ele e vê que é um cara bravo, é um cara que não aceita outra opinião, sisudo, e em algum momento parece que ele é até muito chato, né, pastor Paulo? Meio xaropão, difícil de engolir. Você percebe nos diálogos dele que ele é direto, não engole caroços, não leva desaforo para casa, também não aceita que outro seja desaforado na frente dele, não é parcial, é direto. O que tem de falar ele fala, o que tem de corrigir ele corrige, o que tem de brigar ele briga, e o que tem que pôr ele coloca. Esse é Paulo que a gente olha. Mas quando você estuda Paulo mesmo, muito especialmente a partir daquilo que ele escreve a Corinto, a Éfeso, especialmente a Filipenses e a Filemon, então você vai construir todo esse perfil do verdadeiro Paulo. E a gente sempre lembra do Paulo sobre o aspecto Saulo, o Saulo que perseguia a igreja, que a própria Bíblia diz dele que ele era como um animal feroz, gosto de sangue na boca, perseguia as pessoas até o fim, sem misericórdia, torturava homens, mulheres, crianças, levou milhares à morte, prendeu, açoitou, destruiu, perseguiu, audaz, extremamente violento.
não descansava momento algum, enquanto soubesse que havia um cristão em algum lugar cultuando a Jesus. Esse Saulo, que a gente traz dele as mesmas características para o Paulo que a gente lê. E naturalmente o fato de olhar para ele vem em nós esse formato. Mas ao comparar as suas escritas e vislumbrar algumas coisas do apóstolo Paulo, você vai perceber a evolução desse homem. E quem de fato internamente ele era. E como ele tratava a si mesmo mediante algumas circunstâncias. Por um outro aspecto, você vai ver o Paulo como um homem simples, um homem quieto, mais calado do que falador, ousado, mas extremamente cauteloso. Você vai ver um homem que tem medo, sim, treme de medo. Você vai ver um homem tímido, você vai ver um homem cheio de temor, mas também a tal ponto é o temor e o medo que estremece mediante algumas coisas. Você vai ver um homem que prefere se esconder a brigar, se calar a responder à altura. Você vai ver um homem completamente mudado pelo poder do Evangelho. Um homem que de fato pode dizer com ousadia: sejam meus imitadores, assim como eu sou do Cristo. E perceba que ele inicia a sua fala, nesse texto em específico, fazendo os irmãos olharem para ele sobre esse aspecto. Por quê? Porque boa parte dos irmãos da igreja de Corinto não gostavam de Paulo. Tinham ele como um cara difícil. Não gostavam do discurso de Paulo. Inclusive o próprio Paulo cita isso. Se você for em 2 Coríntios 10:10, o Paulo diz que essas pessoas olham para ele com desprezo, com menosprezo. Não tem ele como um homem de Deus àquela altura. Por quê? Porque o povo de Corinto estava assim acostumado em ter gente que empolava nas palavras. Qualquer pregador que eles gostassem teria de ser aquele pregador com um vernáculo excelente. Por que eles gostaram do Apolo? Amaram o Apolo? Porque o Apolo era polido em palavras. Ele tecia várias palavras para poder construir uma frase. Ele era aquele cara que conseguia capturar pelo encanto dos seus verbos. E Paulo, embora pudesse fazer isso, em Corinto ele chegou diferente. Em Corinto ele mesmo diz que a sua mensagem foi diferente. E quando você discute com ele lá nos capítulos posteriores, você vai perceber que ele diz: olha, eu posso ser ousado, eu posso chegar diante de vocês com altivez, eu posso mostrar a minha ousadia e a minha autoridade a vocês, mas eu não quero ter que chegar nesse ponto. Que coisa! Olha o que disseram, por exemplo, vem comigo, 2 Coríntios capítulo 10. Ele diz no verso 1 e 2: ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha quem ele apela. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. O que ele está dizendo é: gente boa, não me provoca.
não mexe no meu calo. Eu estou tratando vocês no poder da humildade, do quem eu sou de verdade, mas eu também sei ser ousado, também sei tratar com firmeza quem nos julga, disse ele. Ao mesmo tempo é amoroso, mas é firme, é intrépido, mas ao mesmo tempo é cauteloso. E no verso 10, aliás, 9 e 10, veja: para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. O que ele está a dizer aqui? É que alguns irmãos da igreja de Corinto, quando liam as cartas de Paulo, diziam: ele é bravo assim, porque está falando longe de nós. Mas quero ver se ele vai ser brabão assim, na nossa frente. Ele está dizendo, desafiando a Paulo, dizendo que ele não é aquele homem humilde que ele é. E a verdade é que eles não aceitavam esse padrão de pessoas, porque o perfil de um bom pregador para os coríntios era um cara que usava da sua máxima inteligência e sabedoria humana. Era esse conceito, o conceito filosófico do ser, o conceito do bom vernáculo meramente humano. Então no verso 10 o Paulo diz: pense o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos no fazer, estando presentes. Com muito carinho, Paulo está confrontando eles exatamente nesse contexto do que ele iniciou a sua pregação. Ele está querendo fazer essas pessoas aqui se lembrarem de como é que ele começou a pregar em Corinto, e que ele não mudou a sua maneira de ser, e que o que ele ensina pelas suas cartas é exatamente o fundamento do que ele plantou, e nada diferente disso. É por isso que ele diz no verso 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios, lido por nós, que a forma como ele foi ter com os irmãos em Corinto, anunciando o testemunho de Deus, não foi baseado no conhecimento humano, nem na sua inteligência, perspicácia, capacidade, ou na beleza das palavras, muito menos na exposição de sabedoria. Por que, Paulo, você está fazendo e dizendo tal coisa? E ele responde no verso 2: pois ele diz: eu decidi, eu escolhi, tomei a decisão, me propus de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que é que Paulo está a dizer? Bem, ele está a falar da forma como ele chegou e do evangelho que ele escolheu pregar. Por quê? A escolha está exposta, pois o verso 3 ele confirma isso e diz: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Tenta viajar comigo no que o apóstolo Paulo está construindo aqui agora. Qual a ideia que ele quer fundamentar na mente dos irmãos, para eles se lembrarem 5 anos antes, quando ele chegou em Corinto? Observe, a chegada do apóstolo Paulo em Corinto está relatada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Ele vai para Corinto logo depois que estava em Atenas. Atenas era a capital da Grécia, ainda o é. E quando ele foi em Atenas, diz a Bíblia que ele ficou não muitos dias naquela cidade, mas enquanto estava lá, o coração dele perturbou-se, e ele ficou indignado com tanta idolatria, porque a qualquer lugar que ele ia, ele via um altar. Todas as casas que ele passava tinha um altar dos deuses. Parece na Ásia hoje. Se um dia você for à Índia ou a qualquer país asiático, você vai perceber, muito especialmente na Índia, que tem 33 milhões de deuses.
A cada 100 metros, você vai ver um zigurate, que é uma espécie de pirâmide recheada de deuses. Alguns zigurates têm 1.000, 1.500 deuses. Os maiores têm 5.000, 10.000 formatos de deuses. E o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele vislumbra algo semelhante a isso. E o coração dele se perturba. E ele não se aguenta. E ele começa a criar meios para falar o evangelho. Mas ele está em Atenas. E o que é Atenas? A mesma Bíblia diz em Atos 18 que ninguém em Atenas se preocupava com coisa alguma, senão apenas em descobrir qual é a nova filosofia do momento e discutir essas filosofias. Historicamente dizendo, a cidade de Atenas trazia na sua cultura, irmã Adriana, a ideia de que quanto mais conversar, dialogar sobre uma filosofia, mais inteligente você torna e a sua vida se torna mais fácil de ser vivida. Por isso, 99% dos homens não trabalhavam, discutiam filosofia. As mulheres levavam a sério a vida e tinha que prover as coisas em casa. E essa mesma cultura ainda foi helenizada para outras nações, e você vê isso muito no norte africano, parte do sul africano, muito especialmente países como Índia, Nepal, indo até a região mais próxima à China, ainda você vai encontrar essa cultura em evidência, onde a mulher trabalha e o homem filosofa. Você vai em alguns países indianos, asiáticos e outros africanos, e tem aquelas árvores grandes, frondosas, e você vai ver lá 20 homens, 30 homens debaixo da árvore, filosofando. Aí você olha naqueles prédios, estão as mulheres com baldes de massa nas cabeças, trabalhando de serventes, de pedreiro e coisas e tal. A África também é assim. É a ideia grega implantada de uma forma multicultural. Grécia vivia assim. E Paulo chega e percebe que essa cidade vive em torno do argumento, vive em torno da filosofia. E isso incomoda o coração dele. E diz o texto de Atos 18 que ele não se aguentou e foi falar o evangelho. Só que as pessoas dialogavam e o ouviam como se fosse mais um contexto filosófico. E a Bíblia diz que ele começou a discutir filosofia com epicureus e estoicos, trazendo o evangelho, mas sob o prisma da inteligência e do conhecimento que Paulo tinha, tanto do conteúdo histórico e profético, quanto daquilo que ele havia aprendido de Jesus. Então ele tentou pregar o evangelho, mas sob o seu poder eficaz, a sua inteligência e a sua capacidade de ensinar, a sua alta capacidade de vernacular, até causou alguns confrontos por conta da sua maneira perspicaz de ensinar. Só que a Bíblia diz que apenas algumas pessoas creram no que Paulo disse. Outros simplesmente disseram: acerca dessa filosofia trataremos outro dia. Ele não diz, mas quando você faz comparação dos dois textos e do trajeto e da forma como ele sai de Atenas, ele sai com o coração arrebentado, ele sai com a alma abatida, ele sai olhando para baixo. Sai de Atenas e vai a Corinto. Olha como ele chega em Corinto. Ele diz: eu cheguei aqui cheio de fraqueza, temor e tremor. Por que é que ele tem isso? Ele se intimidou pelo tamanho da cidade?
se intimidou pela opulência da luxúria que a cidade possuía, se intimidou pelo paganismo de alto nível que havia ali, se intimidou pelo alto nível intelectual das pessoas de Corinto. Não, absolutamente nada disso. O que Paulo está dizendo então é que está pesando sobre ele a nobreza e o tamanho do poder do evangelho que ele carrega, e em detrimento disso, a sua alma o joga para baixo, justamente porque o paralelo da vida de Paulo é exposto. Ele prega de um jeito, ao menos o texto me parece isso, ele prega de um jeito em Atenas, na sua capacidade intelectual e humana de pregar. Pois em algum momento da história de Paulo, você vai perceber que esse Paulo, de vez em quando, aparecia. Mas em um dado momento da vida dele para frente, esse Paulo começou a ser jogado para baixo. E o novo Paulo, com o espinho da carne, começa a dar lugar. Ele está a dizer que a sublimidade do evangelho dentro dele não é de comparar e nem pode ser verbalizado com sublimidade de palavras humanas, porque quanto mais simples do ser humano me tornar, mais sublime o evangelho vai se falar. E que quando mais eu tento embelezar o evangelho, mais enfeio eu faço, mas torná-lo inelegível eu faço. Quanto mais artifícios eu coloco na verbalização do evangelho, mais difícil de compreendê-lo eu o torno. Por isso Paulo está dizendo: eu fui a vocês não por mim mesmo, mas sob o peso de uma palavra inigualável, incomparável, que não existe inteligência humana que possa fazer compreender. Por quê? Porque é a palavra da cruz. E o que ele quis levar em consideração a estas pessoas é que, com toda a sabedoria, perspicácia, inteligência, todo o aprofundamento humano, todo o cabedal de conhecimento que puder adquirir, por si só, o ser humano inteligente, altamente produtivo, jamais conseguirá entender a loucura da cruz. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, por mais sábio que alguém ousa ser, por mais apto em utilizar o seu poder de inteligência meramente humano, ele jamais vai conseguir compreender como é que um Deus que se diz todo-poderoso, criador de todas as coisas, sublime e santo a esse nível, se torna escárnio e objeto de maldição em uma morte de cruz. Qual é a mente humana capaz de entender isso? Se não, disse Paulo, pelo Espírito e poder de Deus. O que ele está dizendo é que não se perde tempo em tentar embelezar o que já é belo, em criar artifício para aquilo que é completo, em tentar trazer algo novo para aquilo que é totalmente renovável ou auto-renovável. Ele está dizendo que não quis impressionar ninguém, porque o evangelho não precisa de impressionismo. Ele quer dizer que não precisou chegar em Corinto com pirotecnias, com estratégias ou estratégias, com qualquer coisa do gênero que chamasse a atenção das pessoas, porque o evangelho em si só, a palavra da cruz, é a única coisa que basta. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu me desfiz de mim mesmo, para que o evangelho em mim pudesse ter efeito. Se não, perceba como ele confirma isso.
Vem comigo aos Filipenses, por favor. Aleluia, aleluia. Capítulo 3 de Filipenses. Aleluia. Verso 1, ele diz assim em diante: quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que, Paulo? Aí ele diz: porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, fariseu, isto é, cumpridor da lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo: no meu conhecimento humano, na minha obediência à lei de Moisés, na minha tradição religiosa, não tinha defeito. Ninguém poderia me corrigir em nada, disse Paulo. Uau! Pensa o nível. Ele está dizendo: eu conheço cada detalhe da lei e sei explicá-la detalhadamente. Mas aí ele diz assim no verso 7: mas o que era para mim lucro, isto é, o que deixava ele orgulhoso, considerei-o perda por causa de Cristo. Uau! Verso 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí ele conclui, uau, no verso 10: desejo conhecê-lo. A quem? A Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo à igreja de Corinto, e confirmando a esses irmãos: eu não fui a vocês com minha sabedoria, com o meu conhecimento, com os meus muitos anos de estudos. Eu não fui a vocês com o meu diploma, com o meu currículo, com nada disso. Eu fui a vocês diminuído dentro de mim mesmo, e apenas com o poder da palavra da cruz, que é o que me basta. E por que palavra da cruz, Paulo? Quando ele diz palavra da cruz, ou loucura da pregação, ou Cristo ressuscitado, sempre mencionado é o Cristo ressuscitado, sim, mas por quê? Porque foi crucificado. E ele está dizendo: eu fui a vocês não no evangelho supra-vitorioso, não no evangelho efêmero ou meramente antropológico. Ele está dizendo: eu fui a vocês no evangelho que me condiciona a diminuir para que o Cristo cresça. Fui a vocês no evangelho que pegou tudo aquilo que eu era e eu reputei por perda, para que eu possa ter um pouco de comunhão com o Cristo. E comunhão a ponto, disse Paulo, não só nas vitórias do Cristo, mas também sofrer com Ele,
gemer com Ele, perder com Ele, para ver se eu consigo ressuscitar com Ele. Uau! O que ele está invocando é um evangelho que transforma por dentro, não a maquiagem, o make. O que ele está dizendo é que a pregação funciona, não é aquela que é usada ou é feita pelos artifícios humanos, mas é aquela cujo protagonista sempre é o Cristo da cruz, que não se envergonha desse evangelho que apresenta o Cristo crucificado. Aleluia. Se tem uma coisa que deixa as pessoas perplexas no mundo, não é saber da criação, não é saber dos milagres de Deus, nem vislumbrar o poder operante de Deus até os dias de hoje. Mas o que faz o coração das pessoas tremerem é ter a imagem do Cristo, do Deus que se fez carne e morreu crucificado. É essa visão da cruz que leva as pessoas a reconhecerem o seu real estado de pecaminosidade e a querer depender da graça exclusiva de Deus para o perdão desses mesmos pecados. É a cruz que me confronta, é a cruz que não me dá outra escolha. A pregação da cruz inevitavelmente vai levar qualquer pessoa a um confronto pessoal, ou conscientemente desce, ou conscientemente sobe, e não há meio termo. Isso me faz pensar que essa mesma palavra, que embora tão simples, Paulo diz: eu a prego na minha fraqueza, cheio de temor, cheio de tremor. Ele diz: eu prego essa palavra da cruz na minha fraqueza, porque ele mesmo vai dizer um pouco mais à frente, que é justamente quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É justamente quando eu não me sinto ninguém, que aí o alguém aparece. É justamente quando a gente sobe no altar, desprovido do erro, que ele então aparece. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez o ministério de João Batista devesse perpetuar na minha vida naquela frase imortal em que ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o efeito da cruz. Ela me coloca no meu lugar e coloca Jesus no lugar dele. Ela me faz ver quem eu sou e faz ver quem Jesus é de verdade. Por isso Paulo disse: eu não fui com outra mensagem. É quase como se ele quisesse dizer: olha, eu tenho uma cidade atrás aí que eu passei e eu fiz bons testemunhos. Eu argumentei com tudo que eu podia, com vários tipos de filósofos, epicureus e estoicos. Mas quer saber, aqui não. Aqui eu vim sendo menos que eu mesmo, e ele sendo ele totalmente em minha vida. Aqui eu vim fraco, porque eu sei que eu estando fraco é aí que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Eu vim cheio de temor, justamente para impedir que qualquer engrandecimento do meu próprio eu me faça perder a graça da palavra pregada. E não poucos de nós talvez já experimentou isso. E o fato de pegar o microfone, ou ir cantar, ou ir pregar, ou falar, ir falar de Jesus para alguém, e se sentir altamente capaz de dizer: hoje eu vou arrebentar.
e aquela noite ou aquele dia ser o pior dia da sua vida. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. É uma lição atrás de outra lição, que devíamos entender como Paulo. O que ele está dizendo aqui é: gente boa, eu prego atrás das cortinas. As pessoas só ouvem a minha voz, e a minha voz não fala de mim mesmo, a minha voz só fala do Cristo crucificado. Aleluia. Ele diz: é uma palavra de loucura, eu sei. É loucura para os gregos, eu sei. É escárnio para os judeus, eu sei. Mas para aqueles que creem é o poder de Deus, é a salvação de Deus. E justamente como ele diz no capítulo 1, que aprove Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. E que pregação? Do Cristo crucificado. Ele enfatiza, eu preciso terminar, e o verso 4 ele diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que ele está dizendo à igreja de Corinto é dizendo: eu não tentei convencer vocês, eu não usei a minha habilidade como pregador, como professor, como bom manipulador, como seja lá o que for, para convencer vocês. Por que, Paulo? Porque ninguém convence o outro do evangelho. Homem nenhum é capaz de convencer outro homem do evangelho. O único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: é Ele que faz essa obra. Aleluia, glória a Deus. Talvez seja essa a importância dessa mensagem para mim esta noite, pois ele diz que não foi com essa capacidade humana de pregação. E como você foi, Paulo? Ele diz: eu fui em uma demonstração do Espírito e de poder. Como assim? Aí ele conclui no verso 5 dizendo: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que é isso que ele está querendo me ensinar aqui esta noite? Primeiro, a mensagem que nunca perde o brilho, a mensagem da cruz. Eu tenho preocupado-me muito com isso e compartilhado da minha preocupação com os pastores que comigo comungam. O que aconteceu com os nossos púlpitos? O que aconteceu com as pregações cristocêntricas? O que aconteceu com os testemunhos que, em primeiro lugar, apontam o Cristo? O que aconteceu com as nossas canções que tiraram Jesus do centro? O que aconteceu, inclusive, com os hinos de adoração que destronaram Jesus e acabaram com o senhorio dele? E o comparam no mesmo nível da minha humanidade, num simples gesto, num simples desonroso ou desonrosa maneira de tratá-lo. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele que a gente olhava para ele e tinha temor, e jamais olharíamos e chamaríamos de você só pelo temor que sentíamos dele? E hoje ele se tornou meramente um objeto de canção. O que aconteceu com os hinos que cantávamos? O que aconteceu com as palavras da cruz dentro de nossas canções, de nossos altares? Com as nossas poesias que enalteciam a ele e engrandeciam o seu ato vicário? Paulo está dizendo que essa mensagem não precisa de atualização, que a mensagem do Evangelho não precisa de atualização, ela já é supra-atual. Ela se autocontextualiza, me confrontando com o meu pecado moderno. Ela me confronta na minha forma virtual de ser.
ela me confronta. Ela continua sendo perspicaz, profunda, inerentemente santa e poderosa para fazer o que lhe apraz. Paulo ensina que essa demonstração de espírito e poder não é pautada em pirotecnias, em métodos de curandeirismos. E quer saber, querida igreja do Senhor, eu sou realmente crente nas ações do Espírito Santo. Nasci no fogo pentecostal e vou morrer assim, no fogo pentecostal. Sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas da largura da boca. E não tenho vergonha nenhuma disso, ao contrário, quero quanto mais eu puder, melhor. E entendo que não há vida de poder sem o Espírito Santo. Sem Ele é só pirotecnia, balbúrdia, movimentos. E quero dizer que por ser quem eu sou, crer no que eu creio em tudo que a Bíblia diz, em tudo. Se ela diz que um paralítico vai criar perna, eu creio. Se ela diz que um morto levanta, eu creio. Se ela diz que vai ter arrebatamento, eu creio. Se ela diz que vai ter ressurreição dos mortos, eu creio. Se ela diz que tem batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, eu creio. Eu creio. E sabe, mas eu sei, embora eu creio, embora vislumbre os milagres do Senhor semana após semana, e é possível isso aqui nessa igreja mesmo. É por isso que todo culto que eu oro, você sempre vai me ouvir orando por enfermos, por curas, e declarando a cura sobre pessoas. E recebo semanalmente vários testemunhos, não só daqui, de outros lugares onde prego, de pessoas que são curadas. Mas quer saber? Você não me vê usando esse púlpito para isso. Nem minha esposa me escuta dizendo em casa: olha, orei por fulano e olha o que aconteceu. Não, por quê? Porque eu não sou nada, tudo é Ele. Eu não tenho que trazer nenhum louvor, nenhuma glorificação para a oração que fiz e alguém foi curado. Afinal de contas, a minha oração é só um pedido, assim como a tua, mas a misericórdia dele é que é extensiva a todos nós, e ele cura quem ele quer, da hora que ele quer, do jeito que ele quer, e eu nada tenho a ver com isso. Jesus, que é Jesus, o Jesus da cruz, pastor Osni, 3 anos e meio, João chegou a escrever que se juntasse todo o papel existente na época dele, ou papiro, e pudesse juntar todos os escritores do mundo da época, não iriam conseguir escrever tudo o que Jesus fez na vida das pessoas. Só em Marcos 1,35, por exemplo, diz que havia uma multidão de paralíticos, coxos, mancos e endemoniados que estavam aguardando Jesus. Qualquer pessoa leiga em escola dominical sabe disso. Multidão na Bíblia de 2 a 5 mil pessoas. É o número mínimo, 2.000 pessoas. E a Bíblia diz que ele chegou e curou a todos, nenhuma pancada só. Então dá para imaginar quantos milhares e milhares de milagres Jesus fez? Não, não dá. Mas eu posso dizer que são milhares e milhares. Qual foi a vez que Jesus chamou qualquer uma das pessoas em que recebeu o milagre e disse: conta teus testemunhos, conta quem te curou? Você viu isso? Você viu Jesus trazer qualquer um daqueles paralíticos à frente e diz: conta o teu milagre? Qual igreja que você foi que o teu milagre aconteceu? Pirotecnia, propaganda, mídia. E Paulo está dizendo: não, eu não preciso disso.
Por que, Paulo? Porque a palavra da cruz é poderosa em si mesma. E vocês querem saber? Essa palavra não precisa de mim para pregar. O Espírito Santo pode usá-la sozinho. Lá no Nepal eu ouvi um testemunho de um pastor, que hoje é pastor. Ele já tem 70 anos de idade. O nome dele é de Rabu. Esse pastor, que hoje é pastor, não era pastor. Ao contrário, ele era um Sherpa. Ele trabalhava carregando cargas aos exploradores da montanha, aos, como que chama? Os que escalam o Everest, aquele povo lá. Alpinistas. E os Sherpas são uma tribo que trabalha só nisso. Ele é Sherpa. Na divisa com o Tibete. E um dia ele está voltando do Tibete porque o seu avô falecera e ele precisava atender as coisas da família e buscar as coisas do avô. E percebeu que nas coisas do avô tinha um livro cinza em inglês. E lá eles pegam esses livros todos e eles fazem fogo. Primeiro porque não sabem ler. Segundo porque ninguém tem essa cultura de ler. E isso em 76, se não estou enganado. Então poucos sabiam ler. De modo que quando esse homem recebeu esse livro, nessa época, ele pegou e guardou. E quando veio a falecer, já 10 anos depois, esse irmão fora na casa buscar e trouxe dentre as coisas e viu esse livro. E achou bonito. E não quis desperdiçar, o guardou. E quando estava voltando ao Tibete, subindo a montanha, um moço vinha descendo as cordilheiras geladas. Naturalmente tinha que estar com todo apetrecho, mas esse moço não. Estava roupa normal, descendo as cordilheiras do Himalaia. E esse moço se aproximou dele e chamou pelo nome, diz: você é fulano? Sim, sou. E ele diz: eu sei que você está trazendo um livro aí, não é, na sua bagagem. E ele diz: sim. Como é que você sabe? Ele diz: eu sei. E ele diz: você sabe o que está escrito nesse livro? Ele diz: não, é de outra língua, não consigo, não sei, eu não sei falar essa língua. Aí o moço então falou para ele: mas você tem um amigo naquela aldeia lá que fala, não tem? Ele diz: eu tenho um amigo que fala essa língua aí em inglês, que é o tradutor do povo lá. Ele diz: então, é muito importante, isso é questão da sua vida ou morte. Pega esse livro e volta lá na sua aldeia. Fala com esse moço e pede para ele ler esse livro para você. Aí esse senhor disse que quando levantou a cabeça para perguntar para o cara: por que eu tenho que voltar lá? Não tinha mais ninguém. Só os passos. Então ele se assustou e pegou as suas coisas e desceu correndo. Conta-nos que foi mais 2 dias de descida. E ao chegar lá na aldeia, falou com o moço do qual era seu amigo. E o cara o leu. E o leu profundamente. E ele disse que gostou tanto. Achou linda a história. Entendeu a história. E quando estava voltando, lá perto do mesmo lugar, lá vinha o moço de novo. E o moço encontrou, disse: e aí, o que aconteceu? Vários dias depois, e ele disse: nossa, que história linda, valeu a pena ter voltado. Meu amigo leu para mim, que história maravilhosa. Quem é que pode fazer algo assim? Morrer numa cruz pelas pessoas, que coisa linda. Quem tem tanto amor assim? Quem pode ser aquele homem? Aí ele diz: eu sou aquele homem. Eu sou aquele homem. E disse: agora você tem que voltar na aldeia de novo. Fala com o teu amigo para ler Atos dos Apóstolos. E tem algo lá que você precisa saber que vai acontecer com a sua vida. E ele se empolgou, então desceu de novo. Chegou lá e falou para o amigo dele: olha, eu encontrei um homem que falou que é esse daqui do texto. E é assim, 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 assim. E você tem que ler para mim um livro que se chama Atos. E ele leu uma vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes. Na 4ª vez ele entendeu: é isso, o capítulo 8, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ser batizado. Então ele convenceu o amigo dele a cavar um buraco ali no riacho e tirar a pedra de gelo e batizá-lo ali. E ele saltou dentro d'água e levantou batizado. E ele disse para o amigo: agora é a sua vez. O amigo disse: não, é só com você. Foi só com ele, você que ele falou. E ele disse: não, mas você é o primeiro. Você leu o evangelho para mim, eu recebi isso, você vai receber também. Jogou ele dentro d'água. Esse homem
pastoreia 9 igrejas nas montanhas do Nepal. Ele aprendeu a ler o Evangelho na sua língua. Há 3 anos atrás, o pastor Luciano deu a primeira Bíblia para ele em Nepali. Quase 30 e poucos anos depois, ele ganhou a primeira Bíblia na sua língua. Quem o evangelizou? A palavra, o verbo vivo. Ele não precisa de mim. E o que ele fez comigo? Ele me deu o privilégio de participar. Ele deu a você o privilégio de participar, é uma honra. O que Paulo está dizendo é: gente boa, tudo que eu era, eu considerei por perda só por causa desse privilégio que eu tenho hoje. Tiago diz que quando eu consigo falar de Jesus para alguém, e essa pessoa se arrepende, eu livrei uma alma do inferno. Já pensou que privilégio? A eternidade testifica disso. É isso que Paulo está a dizer. E eu concluo essa fala nesta noite, no contexto paulino, me perguntando: o que está acontecendo conosco? Qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir? E qual é a mensagem que a gente está dando ao mundo? Será que nossas mensagens estão boas demais, e tão boas que estão, que as pessoas não estão entendendo o que a gente prega? Será que a gente está caprichando tanto no vernáculo, procurando buscar cada vez mais palavras novas para enriquecer o contexto e o texto e sei lá de tanta coisa, e que as pessoas não estão conseguindo entender uma frase? Talvez a gente precise voltar a ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e perceber que Jesus nunca quis deixar o texto belo, nunca quis florear o que dizia. Ao contrário, Ele tornou tudo muito mais simples, que o mais simples campesino compreendia a sua mensagem. Não é o tempo de dificultar, é o tempo de simplificar. Não é o tempo de criarmos barulho, pirotecnias, é o tempo de sermos apenas bíblicos, claros e proféticos. É o tempo apenas de viver o Evangelho como ele é, simples e eficaz. Eu queria que você ficasse em pé. O Espírito Santo está nos convidando para retomarmos essa mensagem da cruz. Essa semana eles chamam de Semana Santa. É apenas uma lembrança. Não precisamos de um feriado para nos lembrar da cruz. Não precisamos de uma Semana Santa para nos fazer saber como devemos viver no Evangelho. O que precisamos é fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele decidiu não chegar em Corinto com outra mensagem. Ele decidiu não ir a Corinto com o seu próprio ego. Ele decidiu ir a Corinto esvaziado de si mesmo e absorvido pela palavra de Deus. A minha oração final aqui essa noite, quero te convidar a isso, é pedir que Deus nos absorva com a palavra dele. Que Deus nos tome com a palavra dele. Enquanto isso, nós nos esvaziamos. Deixemos o eu de lado e que ele possa assumir o controle. Tudo só vale a pena se for por Deus. Feche seus olhos. Paizinho querido, é por causa da cruz que estamos aqui hoje. É por causa da mensagem da cruz. Há uma canção, Senhor, que diz isso. Ora castei, toromai, laragatu, mondorogo.
Xaracai Chondoroko Mandaragai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a descer de nós mesmos e carregar essa cruz. Nosso Senhor, meu Pai, disse que todos os dias devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, renunciando a nós mesmos o tempo todo. O apóstolo Paulo, esse exemplo, Senhor, de tamanha ousadia, de tamanha capacidade, de tamanha autoridade, decidiu se auto-esvaziar para que o Senhor crescesse na vida dele, a ponto disso ele utilizar como esperança para um dia estar contigo. Nos ensina a ser crente assim. Nos ensina, Senhor, a ser crente diariamente. Nos ensina. Nos ensina, Senhor, a sua palavra a tomar conta de nosso ser. Nos ensina a sermos verdadeiros. Nos ensina a amarmos a tua palavra mais do que tudo. Nos ensina a crer nesse evangelho transformador. Nos ensina, Senhor, a fugirmos do espetáculo e nos escondermos atrás da cruz. Oh Pai, eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo.